para ver, tá tudo certinho, o áudio, tudo. Tá ótimo. Produzir esse negócio aqui, rapaz, apareceu. Não, isso aí foi que eu comecei a gravar a aula. Aí Ah, apareceu tá, a foi tu que notificação colocou aí. então, né? É Mas só, vai sair, é só dar um ok aí. ok, Pronto. é o Jet Eats, é isso? Isso. Olha aí, entendendo um pouquinho. Então tá, posso começar, né? Podemos? Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais esta aula de Encontrar Alegria depois do Sino Casamento, aula 13. Hoje com o nosso amigo Alex Rocha. Para começar, eu vou pedir para o nosso amigo Lucas fazer a oração. Pode ser, Lucas? Pode. Vou fazer aqui. Vai. Alex, Ok, vocês. seu aí. Ok, valeu, Anderson, obrigado. Aí eu só vou pedir para te passando aí, na hora que for colocar o slide, para a gente poder compartilhar aí com eles aí. Olá, olá, gente, boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo? Estou animadão aqui para compartilhar a aula com vocês. A aula dessa semana, ela é uma aula da conferência do Elder L. Whitney Clayton, né? Que o Anderson colocou já aí. Então, nós vamos, é um discurso excelente, né? Excelente mesmo, que vai nos ajudar com certeza, ajuda a, vai nos ajudar a como, vamos dizer assim, ter um casamento mais edificado, né, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? E esse discurso dele é interessante, né, que ele vai falar que ele vai contar um pouquinho da experiência que ele teve quando ele foi visitar um dos seus filhos, né, e num jantar lá e estava com a esposa, e com os filhos e os seus netos, né? E depois que acabou a refeição, uma das netas dele, né, falou que era para ele sentar, né, e observar e aprender, né? Ela observa e aprende, né? Então ela fez uma dancinha lá, né? Ela fez uma dancinha e aí você está olhando, você está aprendendo. Então assim, e aí ele ficou meditando sobre essas palavras, né? Observar e aprender. E aí ele levou essa ponderação, né? Dessas duas palavras de sabedoria de uma pequena criança para a sua vida e para as experiências conjugais, né? As experiências que nós passamos no casamento, né? E aí, no decorrer dessa aula, nós vamos observar, nós vamos poder ter a oportunidade de, de observar muitas coisas que acontecem nessa jornada terrena aqui, né? Temos a oportunidade de observar, aprender e eu poderia até dizer também, e a praticar aquilo que é observado e aprendido, né? Eu vou pedir para o Anderson passar o seguinte slide, que vai nos dar uma melhor visão do que se trata, né? E como ele vai fazer essa colocação para todos nós, né? E aqui a gente vai, né? Vamos poder ter a oportunidade de trocar algumas ideias em relação a essas observações, a essas citações que tem nesse discurso aí, né? E vamos poder compartilhar nossas experiências também, né? Eu vou poder também compartilhar algumas experiências que eu tenho vivido, né, durante todos esses anos aí, né? E realmente estou muito animado, né? É, tem algumas coisas que, vamos dizer, eu tenho observado que eu tenho ido bem, né? E tem algumas outras coisas que eu tenho observado que eu preciso melhorar, né? E assim é com cada um de nós, todos nós, né? Então, assim, a gente pode ter essa aula com uma observação, né? Para a gente aprender e ponderar
né, e praticar tudo aquilo que a gente pode, não, que na realidade nós estejamos não fazendo talvez a maneira que seja mais correta, tá certo? Então, olha aqui, ele fala assim sobre as experiências no casamento. E a Yasmin está aqui. Yasmin, pode ler para nós aí, Yasmin? Posso. Ok, Observar e aprender. Primeiro, observei que nos casamentos mais felizes, tanto o marido quanto a mulher consideram seu relacionamento uma pérola sem preço, um tesouro de infinito valor. Os dois deixam os respectivos pai e mãe e estabelecem juntos um casamento que vai prosperar pela eternidade. Compreendem que trilham um caminho ordenado por Deus. Sabem que nenhum outro relacionamento de qualquer espécie pode proporcionar tanta alegria, gerar tantas coisas boas ou produzir tamanho refinamento pessoal. Observem e aprendam. Nos melhores casamentos, o marido e a mulher consideram seu casamento inestimável. pronto. Essa deve ser a nossa perspectiva em relação ao casamento, né? Então, primeiramente vem, né, a gente precisa entender, né, sobre a importância do casamento em nossas vidas. Temos que entender primeiro que o casamento ele faz parte do plano de salvação, né, do plano de Deus, né? Então, se ele faz parte do plano de Deus, né, então assim, a gente temos que ter, na realidade, uma razão, né, uma razão muito boa em relação a, a progredir dentro do casamento, né? Então, nós temos que ter uma visão que realmente o nosso casamento ele tem um valor muito grande. E ele fala assim, para aqueles, né, que observam e que são mais felizes, né, e que consideram esse relacionamento como uma pérola sem preço, né, um valor inestimável, né, um valor que essa deve ser a nossa perspectiva em relação a isso, ao nosso casamento. Eu sempre penso em relação ao casamento, né, sobre o plano de salvação, né? Eu penso também sobre a possibilidade e a fé que eu tenho de que realmente um dia eu vou poder, de acordo com a perspectiva que eu tenho em relação ao matrimônio, né? Que um dia, se realmente eu me esforçar para viver todos os mandamentos, né? Realmente fazer com que o meu casamento ele tenha um valor, né, na minha vida, então eu preciso ter essa perspectiva eterna, eu preciso pensar. Então, todas as vezes que talvez tiver um desafio dentro do casamento, eu tenho que pensar, poxa, o casamento, ele é para a eternidade, né? Então, assim, não é algo que vou casar e aí eu vou, né, achar que talvez vai dar certo. Não, eu vou procurar me esforçar para viver cada passo. Claro, que uma coisa, um passo de cada vez, né? Em relação às coisas que nós temos para fazer. Eu até falei, comentei na aula passada, né, que às vezes a gente tem, na realidade, no Evangelho, nós temos, como o presidente Helder Tudor falou, nós temos vários pratos para rodar, né? É o prato da questão do dia do Senhor, é o prato da questão de frequentar a igreja, é o pratinho lá da questão de jejuar, é o outro pratinho da oração, de ler as escrituras. Então, é de cumprir com o nosso chamado, né? De realmente ser um bom pai, de ser uma boa mãe, né? De ser um bom filho, de ser uma boa filha. Então, assim, nós temos muitas coisas para fazer, né? Então, mas nós precisamos priorizar uma parte importante. No caso, inicialmente, quando nós entramos no relacionamento, no casamento, para a eternidade, nós precisamos priorizar o marido e a mulher para esse crescimento desse caminho que é ordenado por Deus, tá certo? E aí, a gente temos que pensar, como ele fala aqui, observem e aprendem. Nos melhores casamentos, o marido e a mulher consideram o seu casamento inestimável, né? Uma coisa, né, sem preço, né? É uma coisa muito valiosa. É uma coisa que você vai cuidar para o resto da sua vida, né?
Então, essa deve ser a nossa perspectiva em relação ao nosso casamento. Vou pedir para o Anderson passar mais um aí, por favor, Anderson. Pronto. E aí nós podemos ver aqui, observar e aprender, né? Então, aqui, vou ler esse slide aqui para nós. Diz assim: em seguida, fé. Os casamentos eternos, bem-sucedidos, são edificados sobre o alicerce da fé no Senhor Jesus Cristo e na aceitação de seus ensinamentos, né? Observei que os casais que dão ao seu casamento um valor inestimável praticam os padrões da fé, frequentam as reuniões da igreja e outras reuniões toda semana, fazem noite familiar, oram, estudam as escrituras juntos e individualmente e pagam um dízimo honesto. Sua jornada mútua é de serem obedientes, mas não consideram os mandamentos como se fosse um menu no qual podem escolher apenas as ofertas que mais lhe agradam, né? Então, essa questão de observar e aprender relacionada à nossa fé em Jesus Cristo, esse deve ser o nosso alicerce, né? Então, assim, a partir do momento que nós fizemos um convênio, né, um convênio do batismo, o convênio do casamento para a eternidade, nós realmente assumimos aquele compromisso, né, que nós vamos nos esforçar para viver o evangelho, para viver aqueles mandamentos. Então, à medida, né, que a gente estabelece a aceitação desses ensinamentos, como é que a gente estabelece essa aceitação desses ensinamentos? A partir do momento quando eu estabeleço a meta, né, de frequentar as reuniões da igreja toda semana, tomar o sacramento, né, estar digno para tomar o sacramento, né, participar de outras reuniões semanais, fazer noite familiar, né, orar, estudar as escrituras juntos, individual, né, pagar o dízimo honesto. Então, todas essas coisas é uma forma, né, que nós estamos edificando o nosso alicerce sobre Jesus Cristo, o alicerce sobre os seus ensinamentos. Então, nós podemos pensar que todas as vezes que nós estamos nos esforçando para fazer todas essas coisas, e tem outras coisas mais, que, vamos dizer, que demonstra que realmente nós estamos aceitando os ensinamentos de Cristo e estamos dispostos a continuar a fazer o que é o que vai ajudar a fortalecer o nosso casamento e fazer com que o nosso casamento ele seja um casamento cheio ah, ah, de amor, né, estabelecido sobre o evangelho dele. Tem uma coisa interessante aqui, que eu gostaria de que fala assim, na parte final aí do tópico, ele diz: não consideram não considerem, acho que é essa a palavra, não considerem os mandamentos como se fosse um menu no qual podem escolher apenas as ofertas que mais lhe agradam, né? Então, assim, sobre essa questão de aceitação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, de seus ensinamentos, a gente nós temos que pensar, não, eu não vou escolher os que são mais fáceis, o que eu consigo fazer. Bom, muito excelente fazer aquilo já que a gente já tem a prática de fazer, mas nós temos que nos esforçar, na realidade, para fazer todas as seguir todos os ensinamentos, né? Procurar seguir todos os ensinamentos para que a gente realmente demonstre a aceitação pelos ensinamentos do Salvador, né? E não vou escolher só esse ou aquele que é mais fácil. Não, vou fazer esse aqui, né? E não esse, não esse outro, né? Eu vou para a igreja, eu frequento as reuniões da igreja, né? Eu vou para a igreja aos domingos, né? Mas eu não acho importante, talvez, pagar o dízimo, né? Então, assim, não é assim que eu vou
fazer só aquele, talvez, aquele mandamento ou aquele que talvez individualmente eu consiga fazer o que me agrade, né? Mas sim, nós temos que procurar se esforçar para se esforçar para viver todos esses, porque à medida que nós vivemos, cada mandamento, né, é uma forma de que nós vamos chegar a uma perfeição, né, e vamos realmente estar bem, né, espiritualmente, e também nós vamos estar bem no nosso relacionamento entre marido e mulher, no nosso relacionamento entre marido e mulher e filhos, né? Nós vamos ficar bem, porque eu sempre penso e sempre acredito também, e eu sei que à medida que nós fazemos todas essas coisas, o Espírito do Senhor, ele realmente ele está sobre nós. E aí não tem como a gente fazer o que seja errado, né? Se o Espírito está ali para nos ajudar, nos guiar, à medida que nós fazemos isso daí. Podemos passar para o outro slide, por favor, Anderson. Observar e aprender. O terceiro slide, eu gostaria que a Thalita, está aqui a Thalita ainda? Ou ela saiu? Não, tô aqui. Opa! Thalita, pode ler para a gente o terceiro? Acho que o Anderson Observe. ainda não mudou ainda o Anderson. Acho que acho que não mudou ainda aí. Pronto, terceiro aí. Agora, terceiro, arrependimento. Aprendi que os casamentos felizes recorrem ao dom do arrependimento, e um elemento essencial em todo bom relacionamento conjugal. Os cônjuges que regularmente fazem uma honesta autoavaliação, dando prontamente os passos necessários para se arrepender e melhorar, sentem o bálsamo que cura em seu casamento. O arrependimento ajuda a restaurar e manter a harmonia e a paz. Pronto. Com essa experiência, como é só observar e aprender sobre esse princípio aí, do terceiro princípio, que fala no discurso aí, que está dizendo que é o terceiro, diz que o arrependimento ele é uma forma de ajudar em nosso relacionamento. O arrependimento é muito importante no casamento, né? O arrependimento também está atrelado à humildade, né? Porque Perfeito. o cônjuge, ele precisa sempre estar... Tem que vencer o orgulho, buscar fazer oração, pedir ao Senhor perdão, né? Pelas desavenças e, assim, no relacionamento. E até o cônjuge e também pedir perdão a ele, né? Pedir desculpas e procurar sempre estar melhorando nas atitudes para ter um casamento melhor. Exatamente. Né? Sempre penso sobre essa questão do arrependimento dentro do nosso relacionamento, é algo que a gente deve fazer assim de uma forma constante, né? E sempre pensar sobre o arrependimento, né? Que realmente os casamentos mais felizes, o arrependimento ele é um dom que realmente ele nos ajuda a viver de uma forma com harmonia e paz, né? E eu sempre penso, né, sobre essa questão, talvez de uma desavença ou de um desentendimento, né, de tentar se resolver isso imediatamente, né, Thalita? Assim, para todos nós, né? Porque assim, a gente pensa assim em relação ao que você falou. O arrependimento às vezes ele não é tão fácil, né? Exige que a gente tenha humildade, né? Humildade às vezes até mesmo para que a gente possa aceitar e reconhecer que às vezes a gente errou, ou às vezes a gente não quer entrar numa situação onde temos que passar talvez tanto tempo, né, assim, não bem um com o outro, né? Ou seja, eu já ouvi relatos, né, e também assim de que ó, teve talvez um desentendimento ou discordou, né, de algo.
né? E às vezes não conseguir resolver no mesmo dia, né? E talvez passar 1, 2 dias, né? E realmente isso é prejudicial para um relacionamento, né? E isso realmente afeta, assim, até psicológico, né? E acaba afetando a espiritualidade também, né? Então, assim, como a Thalita falou, algo muito importante que pode ser feito, realmente, o arrependimento é a gente demonstrar humildade, né? E às vezes, para que realmente possa, como fala aqui no slide, né? Realmente possa receber a cura, né? Em seu casamento para qualquer questão que esteja sendo afligido, né? Sobre essa questão de estar passando por algo e realmente o arrependimento é uma coisa que vai ajudar, né? E eu sempre penso também que a gente pode também, como ele falou aqui aqui no slide, nesse tópico, ele fala sobre a questão da a gente fazer uma honesta autoavaliação. E eu sempre penso sobre essa questão de nós fazermos essa autoavaliação diária, né? Às vezes a gente passa tanto tempo, a gente tem tanta coisa para fazer, correr para trabalho, né, escola, faculdade, né, os filhos e tudo mais, mas é interessante a gente pensar, né, toda vez que talvez for ah, no final da noite, antes de dormir, talvez fazer essa autoavaliação, pensar o que foi feito de bom naquele dia, o que foi em relação ao casamento, aos filhos, à casa, todas as coisas, o que foi feito de bom, como é que eu posso melhorar, né? Como é que eu posso fazer com que o meu marido ou a minha esposa possa estar bem, né? O que é que eu posso fazer diferente amanhã para que ele ou ela possa estar bem, né? E o que é que eu posso fazer em relação, talvez de algo que eu fiz, talvez que ela não gostou ou que ele não gostou, né? Lá pedir desculpas, né? Reconhecer ou pedir perdão, né? Olha, foi mal, posso, né? Vou me esforçar para não fazer mais. E essa questão de, não, eu vou me esforçar para não fazer mais, vou fazer diferente, né? Essa é uma questão de humildade, né? De realmente estar demonstrando de que você realmente está disposto a fazer algo diferente no dia seguinte. Então, essa autoavaliação, ela é muito importante, gente, muito importante mesmo, a gente ter essa autoavaliação aí em relação ao a essa questão de se melhorar a cada dia, tá certo? Eu pedi aqui para passar para o próximo slide, que seria o quarto, né? Observar e aprender o quarto, que seria o respeito, né? O respeito. Observei que nos casamentos, acho que o antes já mudou aí? Não mudar. Pode mudar para o quarto aí, para o quarto ponto antes. Ou aí fala o seguinte: o quarto, observei, observei que nos casamentos maravilhosos e felizes, o marido e a mulher tratam um ao outro como parceiros iguais. As práticas, as práticas, todo lugar ou época em que o marido dominava a mulher ou tratava em qualquer aspecto como se ela fosse uma parceira de segunda classe, no casamento não são condigentes com a lei divina e devem ser substituídas por princípios e padrões corretos de comportamento, certo? Então, assim, a gente, sobre essa questão, né, do quarto ponto, a questão do respeito, né? Como, assim, a experiência que temos hoje, né, a experiência, essa experiência do respeito, como é que ela, ela, ela nos ajuda a hoje ter um casamento mais equilibrado, mais firme, mais sólido? Se alguém desejar falar aí ou comentar um pouco sobre isso também, eu, eu, você pode ouvir aqui a respeito disso também. Se não tiver nenhum comentário, eu vou
eu vou passar o próximo slide aí. Mas essa questão aí que o quarto, né, a respeito do respeito, né, uma coisa importante, né, a respeito dessa questão do respeito, né, realmente é uma demonstração, ou do marido ou da mulher. Isso da questão do respeito não significa que um tá, ou seja, um é mais que o outro, né? Ou que um manda mais que o outro, né? Mas sim a questão do respeito é a questão de respeitar, vamos dar um exemplo aqui, as opiniões, né? Até mesmo porque nós sabemos em relação ao casamento que no casamento o marido ou a mulher eles têm suas ideias, né? Seus pensamentos e tudo mais, né? Então, assim, ele deve ser respeitado, essa questão, né? Respeitado, né? E, assim, tratar com igualdade, né? É assim, eu sempre penso em relação a isso. Os mais antigos, eles falavam, na época que a minha mãe conta, né? Minha mãe morou no Marajó e ela conta exatamente isso, né? Que ela, onde ela morava ainda, a, ela falou que as mulheres, as meninas, não poderiam estudar, era só os rapazes que estudavam, no caso, eram só os irmãos dela que estudavam, e ela não estudava, né? Porque ela não podia porque o pai dela achava que ela teria que fazer as coisas da casa e tudo mais, e cuidar das coisas, e quem deveria estudar era o marido, né? Então, hoje, em relação ao evangelho, é completamente diferente. Então, a minha mãe, na época, ela não teve oportunidade, talvez, de estudar. Ela já veio, a minha mãe estudou depois de casada, né? Depois que meu pai, depois que ela veio para Belém, casou, teve os filhos e tudo mais. Quando nós já estávamos já adultos, né? Que ela veio estudar, né? Então, ela disse que até às vezes, quando o irmão dela estava ensinando ela, ela apanhava, porque ela não podia. Ela tinha que fazer as coisas da casa. Então, esse daí é um pensamento completamente errado, né? E errado, sempre foi, né? Porque para Deus, em todas as épocas, né? Essa é a maneira que o Senhor, ele quer que nós estejamos em em um patamar de igualdade, né? Onde um demonstre respeito pelo outro, né? As suas opiniões, né? E demonstrar respeito, né? De outras formas, né? Acho que acredito que tem muitas formas de a gente demonstrar respeito pelo marido e demonstrar respeito pela esposa, até mesmo na forma de olhar, na forma de falar, né? E à medida que nós realmente, ah, assim, na medida que nós verificamos, né, que talvez estejamos não em harmonia com essa questão de respeito com o cônjuge, aí nós temos que voltar para o slide seguinte, que vai lá falar sobre ter aquela autoavaliação, né? Então, como diz assim, a lei divina deve ser substituída por princípios e padrões corretos de comportamento, tá ok? Vamos passar aqui para o outro e eu pedi para o Lucas ler para a gente. Pode passar para o quarto aí, o quinto. Não, é para esse daí, é exatamente esse daí. Quinto, próximo slide. Marido e a mulher. Pode ler aí, Lucas, para nós. A Manu já chegou? Posso? Já sim. Opa. Vou ver aqui. Marido e mulher, em um casamento excelente, tomam decisões com unanimidade, cada um agindo como um participante pleno, com igual direito de se expressar e votar. Concentre-se, em primeiro lugar, no lar e no auxílio mútuo nas responsabilidades compartilhadas. O casamento deles se baseia na cooperação e não na negociação.
A hora do jantar e os momentos dedicados à família após essa refeição são o ponto central do seu dia e o objetivo dos seus maiores esforços. Eles desligam os aparelhos eletrônicos e deixam de lado o entretenimento pessoal para ajudar nos deveres domésticos. Na medida do possível, vêm para os filhos todas as noites e ambos participam do momento de colocar os pequeninos na cama. Recolhem-se ao leito juntos, na medida em que seus deveres e condições permitem. Marido e mulher trabalham lado a lado, no mais importante trabalho que existe, o trabalho que realizamos em nosso próprio lar. Pronto. Então, obrigado, Lucas. Valeu. Aqui diz assim que o marido e a mulher em um casamento excelente, excelente, tomam decisões com unanimidade, né? Cada um agindo como um participante pleno, com igual direito de se expressar e votar, né? Então essa é a maneira que o Senhor ele deseja que esse casamento, o casamento excelente é dessa maneira, com as decisões com unanimidade, cada um agindo com um participante pleno, né? O que é um participante pleno? O que é unanimidade, né? É a igualdade de direito de se expressar, de votar, né? E de se sentir assim, né? Às vezes, não é só em relação a uma decisão, qualquer que seja a decisão que possamos tomar, não, tomamos a decisão, o que é que tu acha, né? E aí, tá, mas eu acho isso. Então vai fazer isso, né? Então, assim, não a decisão de um, mas com o todo, né? Os dois estejam de acordo, né? Para que possa se agir plenamente. Uma coisa interessante que eu vou compartilhar com vocês em relação a isso, eu sempre, sobre a questão ah, de tomar uma decisão, e a gente sempre, quando nossos filhos eram menores, e a gente sempre não colocava uma questão assim, como a decisão do pai ou como a decisão da mãe, né? Ou não colocava numa situação assim, ele é o bonzinho, ele sempre diz sim ou ela sempre diz não, né? É o bom e o mal, né? Mas é sempre com uma decisão igual, né? E o filho às vezes não tem saída, né? Aí vai lá, fala com a tua mãe ou fala com o teu pai, né? E a gente sempre era unânime na decisão, né? Então, assim, qualquer decisão, a gente conversava antes, né? E a gente decidia, né? Então, assim, todas as vezes eles tinham a mesma resposta, de sim ou não, né? Até mesmo para que não deixasse, né? Aquela situação, eu vou pedir para ela porque ela é mais compreensiva, ela vai deixar e tudo mais, mas assim, as decisões eram tomadas unânime. O que é que você acha? Não, eu acho que não deve. Mas por quê? Porque isso e aquilo. É verdade, você está com plena razão, né? Então, assim, nunca a gente tomava uma decisão assim que talvez sobre a questão de... Você pensa assim sobre deixa eu lembrar aqui uma vez que uma situação que aconteceu a respeito disso de ter uma decisão que os dois estavam agindo plenamente e expressando votar igual, né? Então, assim, não estou lembrando. Mas se vocês tiverem alguma experiência ou o Lucas quiser comentar um pouquinho a respeito disso que você leu, fique à vontade, né? Ah, uma coisa interessante também que eu vi aqui, que o casamento ele não é baseado, ele é baseado, na realidade, na cooperação e não na negociação, né? Não, vamos negociar alguma, né? Mas sim de cooperação. E aí conta uma experiência aqui em relação a esse momento aí que nós temos aí todos os dias, né? De poder jantar juntos, almoçar juntos e tudo mais, né?
E eu gostaria, assim, eu sempre penso nisso, que uma forma de eu demonstrar para minha esposa ah, que realmente isso é o mínimo que eu posso fazer. Mas uma forma de eu demonstrar a ela é talvez fazer alguma coisa que ela sempre faz, eu antecipar aquilo que ela sempre faz, eu fazendo para que ela possa se sentir bem e feliz, né? Então, um exemplo aqui, essa semana, a minha esposa, apesar de trabalhar fora, mas sempre ela faz a questão da comida, esse negócio, uma noite dessa ela disse, eu vou chegar da faculdade e tiver aí uma comidinha, tal, um picadinho, alguma coisa assim. E eu também estava muito cansado também, tinha chegado muito cansado. E aí eu pensei, quando ela chegou, eu estava deitado, estava meio cansado. Ela chegou e passou direto para a cozinha. Aí ela foi lá, viu na cozinha, opa, não tem nenhuma panela aí, não tá nenhuma panela, não tem nenhuma panela cheia aí, não tem nem um feijãozinho, nem um arrozinho, nem uma carninha, alguma coisa, né? Aí ela foi se deitar, né? Aí eu fiquei pensando, não, cara, eu vou fazer o seguinte. Aí eu me levantei, eu recebi energia não sei da onde, que eu sei, na realidade, foi o Senhor, que eu estava com vontade de fazer, mas a disposição e o cansaço era grande. Eu levantei naquele momento lá, fui até a cozinha, fiz um arroz, eu lavei a louça, fiz o arroz, e aí eu lembro, fiz um picadinho lá, cortei uma cenoura, cortei os temperozinhos lá, fiz o picadinho, o arroz, né? Fiz um suco, né? E ela se deitou quase dormindo lá, né? Então eu fui lá, preparei tudinho, fiz o arroz, fiz o picadinho, peguei o suco, levei lá para ela, acordei ela e eu pensei, poxa, ela está muito cansada, ela está com fome, né? Poxa, assim, e assim, apesar de eu também estar cansado, né, e com pouca disposição, mas o sentimento e o amor, né, o amor que eu tenho, né, pela minha esposa, foi muito maior. Então, deu força para fazer tudo isso. E aí eu fui lá, né, servi ela, né, que ela sempre me serve, né, ela sempre serviu a mim e os filhos, né. Então, assim, e naquele momento, não vou dizer que foi só a única vez, eu já fiz outras vezes também, né. Esse negócio de lavar louça é comum para mim, certo? Comum que eu digo, que eu sempre faço, né, vira e volta eu faço também. E quando ela estava lá, né, se alimentando, né, jantando lá, aí eu senti uma sensação tão boa, uma felicidade tão grande, né? É assim, é o amor que você vai desenvolvendo a cada medida, né, das experiências que você vai vivendo nessa terra. Então, assim, eu me senti, sabe, talvez o cansaço, a indisposição, mas eu senti no final uma coisa maravilhosa, né? Eu me senti feliz, me senti mais, assim, uma energia mais revigorada, né? E foi tão maravilhoso, a experiência foi tão maravilhosa, né? E o sorriso também foi maravilhoso no final, o sorriso que ela deu, agradeceu, depois dormiu, né? E no outro dia é um outro dia, né? Então, assim, todos os dias a gente temos que, talvez, pensar e a gente ter uma oportunidade de poder servir um ao outro, né? De poder dar atenção para o outro. Aí fala sobre nesse ponto aí, fala às vezes da gente, que a gente está conectado em outras coisas, né? A nossa esposa está ali, ou o nosso marido está ali, né? Querendo uma atenção, né? Querendo conversar, querendo trocar alguma ideia, querendo namorar um pouquinho, né? E a gente está conectado ali no celular, nas redes sociais, no Twitter, no WhatsApp, né? E ali o marido e a mulher só olhando, puxa, só uma atenção aqui, né? Quero namorar um pouquinho, ou né, faz uma massagem aqui no meu pé, né? Faz um suquinho ali, vai lavar uma louça ali. Então, assim, puxa vida, vocês vão ver.
ou vocês já fazem, né? Vocês sabem o quanto é importante fazer isso. Eu tô falando, mas alguém já teve uma experiência assim que pode compartilhar com o resto do grupo aqui também? Não. O Dean, ele sempre me serve também, né? Aí ele sabe que eu gosto muito de salada. E, e antes dele sair para o trabalho, ontem ele comprou alface, tomate, e ele higienizou a salada, porque ele sabe que eu gosto muito de salada. Então, eu fiquei muito feliz, porque ele nem leva salada para o trabalho, ele só higienizou para mim. E hoje teve alguma coisa lá no trabalho, eu ainda não conversei com ele, né? Eu tô aqui na aula, mas ele trouxe tudo. E aí eu fiquei muito feliz, né? Com esse pequeno gesto dele ter se lembrado. Pronto. É exatamente o que você falou. Às vezes não, quase sempre, os pequenos gestos são as maiores coisas que a gente pode fazer um pelo outro, né? Esse é um passo, às vezes, que a gente pensa que não faz diferença, mas faz muita diferença, né? E principalmente assim, né, no próprio lar, né? Essa questão, essa questão de lavar louça, essas coisas assim, né? Todo mundo pode fazer, todos podem fazer, né? É uma experiência, é sempre, ainda mais quando falaram, não sei quem foi o Helder falou, né? Quando você ajuda nas questões domésticas, né? Isso é uma forma que realmente você demonstra que você a ama, ou que você o ama, né? Então, assim, aí, quando falou isso para mim, eu acho que eu comecei a passar a lavar a louça, né, assim, com muita frequência. Eu sempre faço isso. E eu vejo uma oportunidade de poder ajudar também na questão do lar. E eu fico olhando, né? Porque as minhas filhas fazem isso também, mas eu fico olhando e elas me observando a fazer, né? Que às vezes elas, puxa, elas, elas é um exemplo, um bom exemplo que a gente pode dar para os filhos também, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Anderson, vamos passar para o próximo tópico aí. O próximo tópico é a questão da lealdade, certo? Eu pedi, se a mamãe estiver muito cansada aí, chegou agora, chegou faz algum tempo, mas da vez veio de uma viagem muito longa aí. Pode ler o próximo tópico aí, mano? Posso sim. Estão conseguindo me ouvir? Conseguimos, estamos conseguindo ouvir sim. Certo. A lealdade é uma forma de respeito. Os profetas ensinam. Casais bem-sucedidos são ferrenhamente leais um ao outro. Eles mantêm o uso da mídia social plenamente digno em todos os aspectos. Não se permita ter experiências pessoais secretas na internet. Compartilhe livremente um com o outro suas senhas das redes sociais. Não olhe o perfil virtual de ninguém, em nenhuma circunstância. Se isso puder trair a sagrada confiança do cônjuge, jamais fazem ou devem dizer qualquer coisa que se aproxima da aparência das coisas impróprias, tanto virtual quanto físico. Observem e aprendam. Um excelente casamento é completamente respeitoso, tanto permanente e leal. Pronto. Então, casamentos excelentes, casamentos excelentes é aqueles que existem, casamentos excelentes, casamentos excelentes é aqueles que todo mundo toma decisões unânimes e agindo com participantes plenos, igual a direito de se expressar e de votar. E aqui tem aqui a lealdade, ela é uma forma de respeito, né? E assim, e aí os profetas ensinam, não sou eu que estou falando, né? Os profetas ensinam que os casais bem-sucedidos são ferrenhamente leais. Puxa, então eu quero que meu casamento seja excelente, eu quero que meu casamento seja bem-sucedido,
Então, eu preciso, num casamento bem-sucedido, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser leal com o outro, né? Principalmente nessa questão das mídias sociais e nesse aspecto, né? Eu tenho meu telefone, né? Eu tenho as minhas redes sociais, o WhatsApp, o Facebook e só isso. Eu não sei muita coisa não também. Da minha esposa também eu acredito que é isso. Facebook, acho que ela tem Twitter também. E tem outras redes também. Mas uma coisa interessante em relação ao, ao telefone dela e ao meu telefone, né? A minha senha, ela sabe, e a senha dela eu também sei. Agora, é claro que eu não vou mexer no telefone dela, nem ela vai mexer no meu telefone, mas ainda assim, elas têm um livre acesso, né? E eu também, quando ela precisa de alguma coisa, eu vejo no telefone dela, eu vou lá, coloco a senha e aí eu faço alguma coisa que ela precisa, ou que ela quer, e da mesma forma eu. Mas por que isso? Né? É porque essa questão da lealdade também é uma forma de a gente demonstrar essas experiências, porque na realidade eu particularmente eu não tenho nem alguma coisa que eu precisa esconder dela, né? E eu acredito também que ela não tem nenhuma outra coisa que ela precisa esconder de mim, né? Então, os profetas dizem que a gente não deve permitir de ter de ter experiências pessoais secretas na internet. E aí que vai o alerta para todos nós, né? Um dia desse, ah, no Facebook, né? Na verdade, eu nem faço muitas publicações, tal. Aí um dia desse entrou, acho que foi no meu, não, foi no meu WhatsApp, acho que até comentei para vocês. Acho que uma mulher, não sei de onde ela era, acho que era de outro país, alguma coisa assim. Aí mandou uma mensagem para mim, né? E aí começou, na verdade, ela mandou uma mensagem que era para mim responder, que era para a gente começar a conversar, né? Bem, eu digo, dou uma mensagem que para mim nem conheço, né? E mandou, começou a falar como é que era, como é que ela era e tudo mais. E aí eu fiquei, na realidade, eu só vi lá, observei, e naquele mesmo momento lá, eu não continuei, na verdade nem iniciei uma conversa, só perguntei, oi, quem é? Da onde é? Entendeu? E aí eu não dei mais espaço, né, para continuar, talvez, aquela experiência secreta da internet, né? E a gente tem que se preocupar que, às vezes, até as pessoas que entram nas mídias sociais, talvez passem por uma experiência assim, e tem experiências ruins, né, em relação a isso. Talvez eu já vi em alguns jornais, né, até mesmo na televisão, fala sobre essas questões que as pessoas vão até marcam encontro, tudo mais, né? E aí chega lá é golpe, né? E aí a pessoa é roubada, né? Às vezes até morre por questões, né? Dessas experiências ocultas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, né? Com essas experiências secretas na internet. Não, o Senhor não permite que nós realmente tenhamos esse tipo, né? Aí ele fala aqui, continuando nesse ponto aqui, ele fala compartilhe livremente um com o outro as suas senhas das redes sociais, né? Então, ah, aí no final aqui, jamais fazem ou dizem qualquer coisa que se aproxime das aparências das coisas impróprias, né? Aí vem com a questão da pornografia, pela questão da imoralidade, porque todas essas coisas, elas afligem ao Espírito do Senhor, né? E como o profeta falou na última conferência, Elder Nelson, ele falou que algo que pode destruir o nosso testemunho é a imoralidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Sempre quando eu entro na rede social, no Facebook, no celular, né? Alguém manda
alguma mensagem que não seja adequada, ou até mesmo não fosse no Facebook, manda uma mensagem para abrir, não sei o quê, para conversar, e precisamos tomar muito cuidado com esses tipos de imagens impróprios e virtuais, tanto física como virtual. Ele diz: observe e aprendam. Um excelente casamento é completamente respeitoso e transparente e leal. Então, essa questão da lealdade e da transparência entre o marido e mulher, ela precisa ser observada e nós precisamos aprender, né? Continuar aprendendo sobre isso, né? E precisamos ser transparentes com o nosso cônjuge. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? Alguém tem alguma experiência em relação a isso? Ninguém? A aula hoje está só eu que estou falando, né? Eu lembro de uma. Nem lembro quantos anos eu tinha. Acho que eu tinha 12 anos, não lembro nem se eu tinha. Com 12 anos eu não tinha nem celular. Faz muito tempo essa história, né? Mas não lembro quantos anos eu tinha. Eu lembro que uma autoridade geral falou. Não, não foi uma autoridade geral, foi unida da igreja. Comentou que as autoridades gerais estavam preocupadas com jogos virtuais. Tinham membros da igreja que estavam tendo Perfeito, Thalita. relacionamento. Oi? Perfeito, pode continuar. Eles estavam, tipo, tendo no jogo, dava para namorar, casar, e pessoas casadas estavam tendo relacionamento dentro dos jogos. E isso já faz muito tempo, imagina hoje. Acho que devem ter pessoas ainda, né, que se relacionam dentro do jogo e tem que ter cuidado. Perfeito. Foi excelente a tua colocação. E eu vou aproveitar a tua colocação aí em relação a isso, a questão dos jogos, né? E a gente sempre tem ouvido e escutado ultimamente, principalmente nesses tempos, né, mais virtuais, né, essa questão dos jogos, né? Bem, eu não tenho muita, assim, como se diz, muita prática para essa questão dos jogos, né, os aplicativos e tudo mais. Mas, assim, eu tenho observado e visto, né, o quanto os jogos excessivos eles são prejudiciais ao casamento. Principalmente esse que você falou, a questão dos jogos, que acaba se envolvendo de uma forma inadequada com outras pessoas que talvez fazem parte desse mesmo jogos, né? Então, assim, é uma preocupação nossa, né, hoje, né, que os jovens, que nós possamos ter essa visão, né, de que realmente alguns jogos o excesso dele, eles podem prejudicar um relacionamento. Eu não sei se tanto para homem, eu não sei, de acordo com a experiência, mas o que eu tenho ouvido é mais a questão né, dos rapazes, dos homens, né? Essa questão dos jogos, né? Aí entra naquela questão da atenção, né? Às vezes a gente toma muito tempo com essa questão, né, de se permitir com a questão dos jogos, né, que a gente acaba perdendo a sensibilidade daquele sentimento entre marido e mulher, né, nesse relacionamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E assim, porque ele só vive nesses jogos, porque ela só vive nesses jogos aí, não sai dos jogos, isso daí eu preciso que ele faça isso, que ele faça aquilo, ou que ela faça isso, que ele faça aquilo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, que de uma forma ou de outra, os jogos excessivos, eles são prejudiciais ao casamento. Isso ninguém falou, eu estou falando agora porque eu tenho ouvido muitas, assim, insatisfações, né? De que isso realmente tem, de uma certa forma, atrapalhado alguns relacionamentos, tá certo? Muito obrigado, Thalita, pela tua colocação aí. Tu já passou aí o quinto, Anderson. Vamos para o quinto e para a parte final da nossa aula, tá certo? Ah,
Oi, Yasmin, o seu esposo está aí, o Will, com você e está viajando? Ela saiu ou está aqui ainda? Yasmin, ela, ela saiu, Anderson? Ela saiu. Ah, Tá tá, só saiu. eu, o Lucas, não sei se a Manu já chegou. Ah, mas não está aí, beleza. Então tá bom. Então o quinto é observar e aprender. O quinto é o amor, que o Anderson já colocou aí. Então eu vou ler aqui. O quinto é o amor. Os casamentos mais felizes que já vi irradiam a obediência a um dos mandamentos mais cheios de alegria, de que juntos vivereis em amor. Falando aos maridos, o Senhor ordenou: amarás a tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás e a nenhuma outra. Um manual da igreja ensina: a palavra apegar significa ser completamente devotado e fiel a alguém. O marido e a mulher se apegam a Deus e um ao outro, amando-se e servindo-se mutuamente e guardando os convênios em completa fidelidade um ao outro e a Deus. Tanto o marido quanto a mulher deixam para trás a vida de solteiro e fazem de seu casamento sua própria prioridade. Não permitem que nenhuma outra pessoa ou nenhum outro interesse tenha maior prioridade do que o cumprimento dos convênios que fizeram com Deus e entre si. Observem e aprendam. Os casais bem-sucedidos amam um ao outro com total devoção, né? Então, assim, esse quinto, né, de observar e aprender, tem a ver com realmente demonstrar amor, né? E ele fala diretamente falando aos maridos, né? Ele diz: amarás a tua esposa de todo o teu coração e ela te apegará e a nenhuma outra, né? Então a palavra apegar significa ser completamente devotado e fiel a alguém, né? Então assim, essa aqui eu falei de, né, até o quinto, né? Mas tudo que nós conversamos aqui, e se realmente nós assim, tudo que nós aprendemos aqui nesse discurso de observar e aprender, se nós nos esforçarmos para fazermos essas coisas, né, uma de cada vez, né, se esforçando para fazer, a gente é uma forma de realmente demonstrarmos que nós temos esse amor, né, pela pessoa que está ao nosso lado, pelo nosso cônjuge, né? É uma forma de demonstrar realmente que nós temos essa total devoção a essa pessoa, né? De realmente de cuidar, de respeitar, de amar, né? De nutrir, de servir, de ajudar, né? E de ser realmente aquele companheiro ou aquela companheira realmente para a eternidade, né? Porque esse é o nosso maior objetivo, né? É nos prepararmos para vivermos juntos como família para toda a eternidade, né? Alguém gostaria de alguém quer fazer alguma colocação aí do que eu falei, das coisas que eu falei aqui? Tem alguma pergunta, ou alguma experiência que gostaria de compartilhar? Se não tivermos, eu vou pedir para o Anderson passar para o próximo slide aí. E aí eu pedi para o Lucas pudesse ler essa parte final aí para gente. Tá bom.
Tá aqui. Um dos versículos mais doces do livro de Mórmon declara simplesmente: e casavam-se e davam-se em casamento, e eram abençoados, segundo a multidão das promessas que o Senhor lhes fizeram. As promessas do Senhor se estendem a todos que seguem um padrão de vida que edifiquem um relacionamento conjugal feliz e sagrado. Essas bênçãos advêm como consequências deleitosas e previsíveis da fiel aplicação prática do Evangelho de Jesus Cristo. Pronto. Aí eu vou deixar o Lucas comentar um pouquinho sobre esse tópico aí do pensem celestial, né? Tá bom? Acho que juntando todas as coisas que a gente aprendeu hoje, fazendo um combo assim, a gente aprende como nós podemos estar juntos e ter Jesus Cristo como ponto central. Acredito que cada tópico que a gente aprendeu hoje aqui, ele tem algo muito importante para cada um de nós, né? Independente de qualquer situação, mas tanto no serviço ao próximo, tanto no arrependimento, nos nossos pensamentos celestiais e das Escrituras, nos aproximam do Pai Celestial, né? Então, acredito que as bênçãos, elas vêm mediante a nossa fidelidade, a nossa esposa, ao nosso comprometimento, ao nosso esforço, né? Diariamente. Mano, sempre a gente procura conversar sobre várias coisas, né? Mas sempre todas as coisas se relacionam a Jesus Cristo. Mesmo nos momentos de dificuldade, de provações que a gente, durante esses 3 anos que a gente vai fazer de casado agora em dezembro, a gente já passou por muitas coisas que eu nunca imaginei que eu iria passar. E eu acredito que ela também não. Mas a gente é muito grato por termos saúde, né? Por fazer, em todas as nossas orações, sempre a gente agradece por fazer parte do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eu acredito que é o ponto central, né? Se não fosse o Evangelho de Cristo, talvez a gente não teria se conhecido. Mas acredito que o Evangelho ele muda a vida das pessoas. Um casamento também muda a vida de um indivíduo. Então, acredito que o casamento também, ele não é simplesmente de sentimentos, de carinho, mas também de ações, de atos simples. Pode ser coisas simples mesmo, mas que fazem grande diferença na nossa vida. Realmente, eu sei que um casamento celestial ele é muito importante aqui na Terra. E quando nós esforçamos para estarmos dignos, mesmo com as adversidades do dia a dia que a gente passa, mas se a gente tiver realmente o desejo e a vontade de fazer a escolha certa, o Senhor ele vai nos ajudar também. Excelente. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. É isso mesmo. E você falando, você falando, né? Eu tive a oportunidade de lembrar algumas experiências que tive, né? E assim, de todas as experiências que eu tenho vivido dentro do meu casamento, eu tenho observado que uma parte importante é aquela parte de cooperação, né? A cooperação é muito importante dentro do casamento. Eu sempre vejo, né? Eu vejo o Dean para o serviço, o Dean, a Manu, né? Você indo para o serviço, né? E aí você levando ela na parada, né? Talvez o Dean também.
em algumas situações levando a Thalita em algum lugar, né? Então, isso é cuidar, é cuidar, isso é amar. E eu lembro também de quando eu era jovem, também no casamento, eu fazia isso, né? Isso me revigora, sabe? Isso me revigora e assim me fortalece também, né? E assim, o casamento é cooperação, cara. O casamento é cuidar um do outro, né? Os desafios, eles sempre vão aparecer. Casamento nenhum é fácil. Não tem casamento fácil. Tem a cooperação, amor, cuidado, né? Preocupação, né? Ajudar, né? Nos desafios, né? E também, eu sempre digo, em relação ao casamento, é a promessa que está nesse slide aí que você leu aí, que diz assim, está na segunda parte, no meio do tópico, diz assim, as promessas do Senhor se estendem a todos os que seguem um padrão de vida que edifique um relacionamento conjugal feliz e sagrado. Então, se cada um de nós, né, estabelece, né, se cada um de nós se esforça para estabelecer, como você falou, todas as coisas elas nos levam ao plano de salvação e nos levam a Jesus Cristo, aos mandamentos, à expiação de Jesus Cristo, ao nosso amor por Jesus Cristo, ao nosso amor pela família, a razão de viver e ter a oportunidade de estar na presença de Deus e seguir o plano de salvação. Tudo nos estabelece para isso. Então, aqui, ele fala: a promessa do Senhor se estende a todos que seguem o padrão de vida. Qual seria o padrão de vida? O padrão de vida é tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesse curso, né? Então, é por isso que eu digo, eu sei que eu não consigo passar para vocês, né, e que até a mim mesmo consiga lembrar de todas as coisas, mas eu tenho certeza que muitas das coisas que nós aprendemos e que vocês aprendem me ajudam no meu casamento, ajudam no casamento de vocês também, né? Ajuda a estabelecer um padrão de vida, né? E quando nós seguimos um padrão de vida que vai esse padrão de vida que nós vivemos, que são tudo aquilo que está relacionado a Jesus Cristo e aos convênios, quando nós vivemos esse padrão de vida, o que acontece? Nós podemos estar edificados em um relacionamento conjugal feliz e sagrado, né? Muito obrigado pelo comentário de vocês, obrigado por participarem da aula, né? Realmente eu sou muito grato, né, por essa oportunidade maravilhosa de compartilhar algumas experiências, né, que eu tenho passado na minha vida, no decorrer dessa vida, e algumas experiências que eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês nessas aulas, né? Assim, espero muito que o Senhor ele possa nos abençoar ainda mais e cuidar de cada um de nós e nos proteger em nossos relacionamentos e que nós possamos nos esforçar para viver cada um desses ensinamentos, né, para que a gente possa conseguir estabelecer e edificar um padrão de vida que seja em Cristo. E eu gostaria de compartilhar essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar o próximo slide aí, Anderson? Obrigado. Muito obrigado, Alex, pela aula. Obrigado, pessoal, pela participação. Eu vou pedir agora para a Thalita fazer a oração para nós. Por favor, Thalita. Vai ser Obrigado, Thalita. Obrigado, Alex. Valeu, gente. Até mais.